Meus amigos, minhas amigas, paz e luz para todos. A gente já sabe da dinâmica, como funciona aqui, então vão pensando aí nas perguntas a se fazer no final da palestra. É importante, não é? Alguém tem alguma dúvida? Ou, se não tem dúvida, para complementar alguma coisa, não é isso, Lani? Eu trouxe um tema, inclusive eu abordei esse tema recentemente lá no Irmãos do Caminho, em Ponta Negra. Falar sobre um período muito interessante para o espírito. É o período da infância corporal. Haja vista que a maioria de nós aqui temos os nossos sobrinhos, filhos, netos, e eu vou começar a transcorrer as questões de O Livro dos Espíritos e vou tentar desenvolvê-las de forma racional. Na pergunta 379, Kardec pergunta, olha só a pergunta, é tão desenvolvido quanto o de um adulto, o espírito que anima o corpo de uma criança? Entenderam a pergunta? O espírito que está numa criança é tão desenvolvido quanto o de adulto, de um pai dele, por exemplo? Resposta, pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento corporal do que dispõe. Essa história que a gente é pai e é superior aos nossos filhos, isso é balela. Porque pode ser que venha um espírito inferior a nós, mas pode ser que venha um espírito superior a nós. Eu tenho a absoluta certeza que, por enquanto, eu tenho uma autoridade material sobre minha filha. Mas a minha filha vai chegar um tempo que ela terá uma autoridade moral maior do que a minha. Não sou pai coruja, esqueçam isso. Eu analiso de forma cabal os fatos. A minha filha, ponto final, é superior a mim. Em tudo. Entendeu? E eu já identifiquei isso. Você tem uma ideia, dentro de casa, ela, 8 anos, ela olha assim para mim, eu já entendi que é um pensamento, um olhar questionador. Certo? Mas há crianças que vêm superiores. Mas há aquelas que vêm extremamente problemáticas. Deixa eu contar um caso aqui para vocês. Aqui em Natal, há muitos anos atrás, eu travei contato com uma das histórias de reencarnação que eu tive aqui no Rio Grande do Norte. Há muitos anos atrás, 2 jovens senhores, fizeram uma sociedade comercial bastante vantajosa e ganharam muito dinheiro. Sendo que lá pelas tantas, como é de costume comum, houve uma briga societária. E um desses sócios levou à bancarrota o outro, que poucos meses depois, ralado de angústia e desespero, uma queda de status material violenta, veio a morrer, definhou. Definhou, certo? E a partir daquele momento, o sócio, aquele que eu chamo de o expoliador, o que ficou, os comércios que ele tinha, que ele começou a desenvolver a partir daquele momento, engraçado. As coisas não davam certo. E o que já tinha começou a quebrar. Passaram-se anos e num dia de grandes angústias, esse sócio que ficou procurou uma instituição espírita. Eu vou dizer até aqui, mais ou menos na região ali das Quintas. Certo? Nas Quintas. E conheceu o espiritismo. Estava sofrendo uma derrocada material, problemas psicológicos, complexo de culpa, problemas de todas as ordens possíveis. Com o decorrer da frequência dele na casa espírita, os médiuns da casa perceberam que ao entorno daquele sócio havia um ferrenho perseguidor espiritual. E de pronto, com o tempo, identificaram que quem perseguia esse sócio que estava aqui na Terra fora aquele sócio que desencarnou e estava no plano espiritual. Porque ele achou
o processo de ruptura, mesmo que judicial, injusto, que culminou a uma derrota material. À época, essa questão foi tão grave que houve uma reunião na Casa Espírita e optaram por fazer uma reunião mediúnica somente para cuidar desse caso. Somente. Reuniram todos os trabalhadores da Casa Espírita. Ao que nos consta, parece, estou me lembrando, essa reunião mediúnica, não é comum isso, durou entre 2 e 3 horas, envolvendo vibrações, orações e tudo. E esse espírito foi e voltou diversas vezes pelos médios, dizendo horrores em relação àquele cara que foi o sócio dele, que o espoliou. Lá pelas tantas, quando todo mundo estava desesperado, já não sabia mais o que fazer, o espírito então cedeu à autoridade moral do doutrinador, aquele que dialoga com os espíritos, tudo bem, eu vou diminuir o cerco que eu estou fazendo em relação a ele. Mas tem um ponto que ele tem que fazer. Aí as pessoas perguntaram na reunião, o quê? Ele tem que me aceitar como filho na Terra, na próxima reencarnação. E colocar nas minhas mãos tudo que ele tirou de mim por meio da herança. E claro que o que ficou, concordou. Depois que ele concordou, engraçado, a vida começou a desanuviar, o comércio começou a ter prosperidade, ele começou a ganhar o dinheiro dele novamente. Pouco tempo depois casou com a jovem senhora e pouco tempo depois nasceu um filho homem, biologicamente falando. A criança, desde a mais tenra idade, quando a mãe disse assim, pega aí que eu estou cansada. Quando ele segurava na criança, a criança se retorcia em choro. Já maiorzinho, botava na mão dele, quando ele via que era o pai, já espalmava a mão no rosto do pai, como a repelê-lo. E quando foi maior, pegou um papelão, desenhou uma pistola, apontou para o pai, dizendo, vamos acertar as contas, cabra safado. E ele, já espírita, sabendo do ocorrido, modificando-se, dedicou-se com intenso amor a essa criança, que fora o sócio dele que ele espoliou. Resultado, os anos se passaram, se eu não me engano ele ainda não faleceu, mas já naquela época ele deixou no processo da herança tudo registrado, uma quantia superior ao que ele espoliou do sócio quando estava vivo. Resultado, até onde eu sei, algum tempo atrás, os dois se tornaram grandes amigos, verdadeiramente pai e filhos. Viu quão profunda é a questão da infância corporal? Caminhando. Na questão 380. O espírito numa criancinha pensa como criança ou como um adulto? Pergunta de Kardec, resposta. Desde que se trate de uma criança, é claro que não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima. Rapaz, a ingenuidade da infância, ela é uma bênção divina. Por quê? Porque a falta de desenvolvimento maior dos órgãos é que dá essa chamada de infância corporal. Por quê? A infância, ela faz duas coisas no espírito que reencarna. Ela, primeiro, obnubila. O que é obnubilar? Ela eclipsa o campo da memória do espírito. O espírito, quando reencarna, ele sofre um impacto da reencarnação enorme. E o campo da memória que faz ele lembrar o passado é eclipsado. Se esconde no grande inconsciente dele. Isso é uma bênção. É a bênção do recomeço. A maioria de nós está vindo das trevas para a luz. E muitos de nós, a lembrança do passado poderia prejudicar as nossas relações do presente. Imagine dentro de casa você olha para uma irmã e se lembra que ela foi sua assassina. Não é complicado? E ao mesmo tempo, a reencarnação, ela obsta a livre manifestação do espírito. É por isso que a criança ela tem que chorar, tem que ser ingênua, para despertar o interesse dos pais.
Imagine um inimigo seu, que não é difícil, reencarna como um filho seu e com 2 meses assim, bicho, pega água ali para mim, cara. Ó, quando eu crescer eu vou acertar as contas contigo. Você já ficaria armado até os dentes com aquela criatura. É preciso a infância, o choro, o levantar e cair, o dodói, a dor de garganta para despertar nos pais o sentimento paternal e maternal nos filhos. Daí, a lei da reencarnação pega 2 inimigos e transforma em pai e filho, mãe e filho, etc., fazendo com que o amor seja sublimado. Eu aprendi ao longo do tempo, conversando com algumas pessoas mais experientes, que alguns pais têm uma técnica. Eles têm essa técnica, e é engraçado que as coisas funcionam. Ele disse, Renan, é o seguinte, esse meu filho, ele deu um trabalho danado comigo. E eu sei que quando ele está aqui na infância, no estado de vigília, ele não se lembra. Mas quando o danado vai dormir, eu estou na beira da cama dele, conversando com ele pela oração. Então tem pais que conversam com os filhos problemáticos quando eles dormem. Os filhos dormem. Por quê? O corpo dormiu, a alma se emancipou. Está mais lúcida e acessível ao diálogo com os pais. E quem fez isso conseguiu realmente resultados promissores. E vamos lá. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu vigor, ou seja, a criança morreu. Isso é uma pergunta. Eu acho fabulosa essa pergunta. Quando a criança morreu, ela do lado de lá, ela readquire o vigor de espírito, continua criança, como é que fica o negócio? Se você vê na obra de André Luiz, entre a terra e o céu, o céu e a terra, você vê que tem educandários de crianças no plano espiritual. De espírito. Ué, a infância não é corporal? Por que tem criança no plano espiritual? Na verdade, o espírito é espírito. Mas dependendo da evolução no plano espiritual, ele não cobra a personalidade dele completa. Lembre-se que nós temos um corpo fluídico, chamado de perispírito. É um corpo energético, semimaterial, extremamente acessível ao próprio espírito. Se for espírito de elevado quilate, desencarnou, lembrou de uma época que ele quer, o perispírito transformam naquela aparência que ele quer. Certo? Então, depende das crianças que estão no plano espiritual. Eu vou contar 2 casos interessantes de crianças com um maior nível de evolução e um menor nível de evolução no plano espiritual. Me lembro de 2 casos. Isso é lavra própria. Eu vi na reunião mediúnica. Vi como médium na reunião mediúnica que eu participei. Primeiro, olha a questão das crianças. Eu vi quando entrou na reunião mediúnica um promotor de justiça. Por que eu sei? Porque o senhor sabe que é promotor. Porque o médium, quando o espírito se aproxima, o espírito derrama o psiquismo em cima do médium. Às vezes você vai para uma psicanálise, para um psicólogo, ele luta para pegar a questão-chave da sua mente para lhe ajudar. Na mediunidade é assim, o espírito se aproximou, ele derrama o psiquismo dele em cima de você. Então você sabe os arcanos da coisa. Mas ele mesmo diz, olha a situação dele na reunião mediúnica. Estava de paletó cinza, veja o que é a mente do espírito. Mas tem paletó no plano espiritual? Cara, não tem paletó no plano espiritual. Mas a mente do espírito cria isso, entendeu? O corpo fluídico cria um ambiente psíquico em volta dele quando ele está preso naquela reminiscência, na lembrança. Ele estava com a roupa, um paletó, camisa manga longa branca por dentro, uma gravata preta. Agora tudo destroçado de um acidente do carro. E esse braço esquerdo dele, a bem dizer, estava destroncado do ombro para baixo. Ele não tinha, estava só o cotoco, como diz aqui. Esse cara estava intratável. O que foi que aconteceu? Ele, como promotor, atuaram em diversos casos. Eu sei a capital, eu sei tudo, mas a gente vai evitar falar as coisas, para não associar. E ele entraram em diversos casos na promotoria de cara que chegou ali, tomou uma no bar, se embriagou, causou um acidente, matou um monte de gente. E ele atuou como peça acusatória do Ministério Público, teve lá presente e tudo. Mas, cara, ele vacilou. Naquele dia da desencarnação dele, ele parou num bar, eu sei até o bairro, meu amigo, onde ele bebeu, na região de São Paulo. Faz, ó,
Ele parou e tomou todas. Quando andou na região metropolitana, colidiu frontalmente com outro carro. Morreu ele e desencarnou uma família do lado de lá, pai, mãe e filho. Veja a questão das crianças no plano espiritual. Esse cara estava intratável, a dialogadora tentava abordar ele de todas as formas da reunião mediúnica. Ele estava assim desesperado, fora os gritos que escutava no plano espiritual, chamando ele de assassino, de suicida, aquele negócio. De inopino, ele solta um grito, sendo que o médium controla o grito, pela educação do médium, porque se deixar o espírito fazer, ele pinta e borda. E assim, no lado esquerdo, eu vi quando entrou na atividade mediúnica na sala, os espíritos do pai, da mãe, que desencarnaram no acidente, e no meio deles a criança, segurando na mão do pai e da mãe. Aquela criança, ela estava criança porque ela queria, porque na hora que ela quisesse recobrar a personalidade dela espiritual, ela voltava na hora, porque era um espírito superior. Quando ele viu os pais e a criança, ele soltou o nome da criança e começou a se desesperar. Ele não aguentava ver as vítimas da insânia dele. De inopino, a criança solta as mãos dos pais e a rodeia. E vem andando calmamente, ele desesperado. Ele parecia que viu um monstro em direção dele, era a menina. A menina chegou perto dele, lado a lado. Por que o senhor sabe disso? Primeiro, porque eu era um médium que estava dando passividade para esse espírito. E a criança estava do meu lado. E ele, desesperado, ela chegou e disse: meu irmão, nós, ou seja, nós quem? Ela e a família. Nós te perdoamos. Perdoa-te, pois. Aí ela se abraçou com ele e começou a chorar. Era um espírito superior. As lágrimas caíam, pareciam fachos de luz. E caíam na região do ombro dele. E ele dizia: um anjo chora sobre mim. E ali ele apagou, dormiu e foi levado para o plano espiritual. Viu a superioridade dessa criança? Ela estava criança porque queria, para impactar aquele que fora o seu algoz. Mas em outro caso, eu vi uma cena também interessante. Nós recebemos muitos ucranianos desencarnados nessa guerra que é da Rússia e da Ucrânia. Foram diversos casos, muitas histórias a se contar. Mas essa menina desencarnou num bombardeio na cidade de Mariupol, no flanco leste do ataque. Olha a situação. Ela não era um espírito tão superior quanto essa que chorou anterior. Eu não estou dizendo que ela era inferior, mas ela não é tão superior. Ela tinha os cabelos loiros, os olhos azuis em caixa. E ela é impressionante como a mente do espírito cria. Ela estava presa à situação. Eu falei aqui para os senhores que o tempo não é o passar dos segundos no ponteiro do relógio. Para nós, os espíritas, o tempo é um lugar. Por que um lugar? Porque, veja bem, eu estou aqui no presente. Quando eu começo a me lembrar uma cena do passado que me machucou, que me feriu, eu lembro da roupa da pessoa, da boca da pessoa, do sorriso da pessoa, do perfume da pessoa, do modo que ela me agrediu. Então a cena é tão intensa que eu saio, às vezes, a minha mente do presente se apaga e eu vou lá para o passado. E fico preso naquele tempo, naquele lugar. E, embora o passado tenha passado, eu começo a sentir a raiva, a angústia, a mágoa, o ódio, da taquicardia, da desinteria, da palpitação. Tem gente que tem isquemia cerebral. Percebeu que o tempo é um lugar? Entendeu? E essa menina, olha como é a mente do espírito. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se ela estava aqui com a gente ou eu estava lá com ela. Eu vi a avenida de Mariupol, onde ela estava, tudo bombardeado. E ela, com um celular, uma contativa do Telegram, na mão. Olha ela dizendo que estava sem sinal de internet e queria falar com a Mamusca. Quem é a Mamusca? A mãe, Olenka. E ela dizia que queria encontrar um sinal para mandar uma mensagem no Telegram para dizer que estava viva. Sendo que ela não sabia ainda que estava viva espiritualmente, mas no corpo já não pertencia mais à Terra. Viu agora a diferença entre uma criança de uma certa superioridade e uma que está presa ainda tudo nisso? E ainda tem um terceiro detalhe. As crianças que estão com raiva dos pais. Uma vez, numa reunião, essa era
Era um espírito que veio assim, eu não consegui perceber muito psique, a vidência era mais a percepção psíquica. A mãe grávida não abandonava o forró. Não queria saber da gravidez, não queria saber de nada. Vivia extrapolando os limites da gravidez e num dia indo para uma festa, afivelou o cinto com muita força, houve um aborto. A comunicação foi uma das mais horríveis do mundo, que eu vi na minha vida. Ela é uma assassina. Eu vou cobrá-la até o último ponto e aonde eu puder, com todas as minhas forças. Nós estamos unidos até o fim do mundo, o Espírito dizendo isso. A raiva que tinha da mãe que se comprometeu com esse espírito em resgatar os erros desta vida. Olha a questão, como é profunda. Durante a infância, pergunta 382, o espírito sofre quando é encarnado? Porque, ora, você impacta a memória e impacta a livre expansão do espírito. O que é que os espíritos dizem? Não, não sofre. Esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem e na natureza das coisas. É um período de repouso para o espírito. Ou seja, a infância ela representa para nós a vitória da reencarnação, do progresso, do recomeço, da aprendizagem, do esquecimento do passado. A infância representa tudo isso para todos nós. Gente, você olha para um filho seu, antes de você ouvir, você tem que ver assim um grande ponto de interrogação. Quem é esta criatura? Qual é a relação dela comigo? Qual é a relação dela comigo? Onde estamos, desde onde estamos unidos, no tempo e no espaço? É impressionante. Então, 383. Qual a utilidade do espírito passar pelo estado da infância? Resposta: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. Nesta fase, o espírito está mais acessível às impressões. Olha, a gente fala muito sobre caráter e diz que é uma dificuldade mudar o caráter, porque o caráter é uma coisa sedimentada, é a base. Mas se há um período onde podemos trabalhar o caráter de um ser humano é na infância. Porque a infância, você pega um espírito multimilenário que reencarna. Eu vou logo dizer aqui, de onde vêm as primeiras reencarnações do Homo sapiens na Terra? Data de 300 mil anos atrás. Gente, nós já estamos há 300 mil anos atrás para cá reencarnando. Desde as idades inaugurais da razão até os dias de hoje. Com o objetivo de subir aos cimos da luz, ao progresso espiritual. Entendeu? Então imagine, quando você vê ali uma criança de 2, 3, 4 anos, meu amigo, ali tem 200, 250 mil anos de reencarnação. 300 mil anos de reencarnação. 100 mil anos de reencarnação. Vindo da barbárie, da ignorância, do instinto e subindo para o progresso, para os sentimentos, para a luz e para o amor. A fase de maior maleabilidade do espírito em toda a sua existência é quando ele reencarna. O constrangimento dos órgãos infantis faz com que o espírito seja acessível à educação. Segundo os estudiosos, tem a primeira, segunda e terceira infância. É na primeira e na segunda que a gente tem que metralhar o espírito de coisas boas. E criar a base para toda uma existência. Entendeu? Eu me lembro muito da minha menina, sabe? Hora ou outra, quando eu chego assim, diz, pai, isso é um jeito de falar com a sua filha? É desse jeito. Quando ela fala, parece o quarto zagueiro, ela voa de 2 pés na pessoa, agora na maciota, sabe? Eu disse, realmente não é não. Mas papai vai aprender com você a ser mais calmo. 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Resposta: para estimular o interesse dos pais e provocar os cuidados que se faz necessário. É por isso que a criança chora. Para atrair a atenção do pai e da mãe. Você já pensou, um bebê de 2, 3 anos. E aí, meu irmão, vai pegar água ali para mim, bicho. Você, meu irmão, você já fica amado. Me dá logo essa água aqui, meu irmão. Ó, quando eu crescer,
eu vou acertar as contas com você. Você pintou e engordou comigo. Não. Tem que chorar, tem que ter o dodói, a crise de garganta, o remedinho e não sei o quê, para despertar o interesse dos pais. E depois que você ama aquele inimigo que talvez reencarnou como seu filho, não há nada que faça romper esse amor. Entendeu? É por isso que diziam para Chico Xavier assim, sobre o amor dos pais com os filhos. Chico, como é que eu faço para me libertar dos meus obsessores? Visite os presídios. Aí ele ficava assim, sabe? O que tem a ver o presídio, Chico, com os meus obsessores? As mães dos presidiários são tão interessadas na redenção de seus filhos que todo aquele que se dedica a cuidar, elas se dedicam àquele benfeitor de forma incondicional, o protegendo, os amando e o cuidando, porque aquele a quem elas amam está amando os filhos dela na terra. Veja que dica que Chico dava. E para encerrar, eu queria falar como é grande a questão da infância. Olha só, da infância corporal da reencarnação. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Dr. Camilo Chaves. Dr. Camilo Chaves foi um desses espíritas de nomeada nos primeiros 50 anos do século XX. Mineiro, ele era doutor em teologia, antropólogo, filósofo, matemático, formado em ciências naturais, advogado, fazendeiro, político, poliglota, pianista, enfim, o homem era um bombril. 1001 utilidades, mas esse cara existia. Dr. Camilo Chaves, um humanista. Divaldo, há uns 9 anos atrás, entrava a Federação Espírita Brasileira e tocaram lá no assunto e falou assim, Divaldo, você leu Semíramis? Aí sim, li de Dr. Camilo. É um livro que Dr. Camilo deixou, chamado Semíramis. É uma história sobre Semíramis, a rainha ali, uma rainha babilônia e da região ali, ela comandou uns 4 reinos. Aí Divaldo chegou e disse assim, eu vou contar uma história aqui de Dr. Camilo Chaves. Há muitos anos atrás, lá na década de 50 e pouco, eu estava lá na Mansão do Caminho e de repente eu me senti um desdobramento, eu senti um desdobramento espiritual. E quando eu vi, Divaldo tem muita facilidade, eu estava no plano espiritual. E quem estava na minha frente? Dr. Camilo Chaves. Divaldo, Dr. Camilo, tudo bem? A honra de eu estar aqui com o senhor, disse Divaldo. Desculpe perturbar suas relações de vigília, mas eu queria fazer um pedido para você, meu irmão. A Divaldo disse no plano espiritual, claro, em que eu posso lhe ajudar? Olha o pedido. Divaldo, eu fui a reencarnação de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Aí Divaldo disse que no plano espiritual ficou branco. O senhor disse, sim, fui a reencarnação de Nabucodonosor. Aí Divaldo explicou que na época havia a lança, que era um espeto, e o tridente, mas ele criou o bidente. Era 2 lanças assim, da distância dos olhos. Os escravos que ele prendia nas guerras, ele botava na brasa, enfiava nos 2 olhos e queimava um por um centenas e milhares de escravos. E Dr. Camilo disse que quando chegou no plano espiritual, mesmo com todas as qualidades que ele já tinha, recuperou-se pela reencarnação, ele começou a escutar gritos, repercussões psíquicas que chegavam nele. Foi quando o Dr. Bezerra de Menezes disse, Camilo, são muitos dos escravos que tu cegaste à época da Babilônia. Aí o que foi que aconteceu? Ele pediu a Divaldo que Divaldo... Ele estava organizando a reencarnação de muitos deles. Divaldo, dá para você receber aí na Mansão do Caminho 10 babilônios? Aí Divaldo ficou gelado. Mas 10 babilônios, doutor Camilo? Disse, sim, Divaldo. Claro que dá. E realmente as 10 crianças apareceram na Mansão do Caminho. Todos homens da periferia de Salvador. Eles, como não estavam presos no plano espiritual, veja como o tempo é um lugar, eles estavam presos naquelas reminiscências. Eles não reencarnaram nesse tempo, perderam a matriz da língua latina, não tem quem fizesse eles falar português direito. Quando para falar Divaldo, falava Valdo, do. Mas todos não passaram do 1º e do 2º ano. Mas todos se tornaram homens de bem na educação que sofreram na Mansão do Caminho. Apesar de não conseguir nem se manifestar direito,
São trabalhadores braçais, a maioria diz que era muito forte, homens hercúleos mesmo, né? E todos se tornaram homens de bem, uns foram incorporados na padaria lá, etc e tal, mas mal conseguiam falar que perderam a matriz da língua latina. Viu aí a infância como é que é? A infância, a questão profunda da infância. E outro caso também para a gente finalizar. Outro caso de reencarnação aqui no Rio Grande do Norte. Há 21 anos atrás, eu fiz até esse podcast agora. Outro caso nítido de reencarnação. Não foi? O senhor escutou, seu Evaldo? Fiz um podcast agora, um áudio e mandei para o seu Evaldo. Há 21 anos atrás eu conversava com um médium, amigo meu. Hoje ele está nos 80 e poucos anos, 90 anos e tudo. E ele estava passando por um drama familiar terrível. Ele casara-se com a senhora e a senhora trouxe de outro relacionamento um filho a tiracolo, que era o enteado dele. Meu amigo, essa criança nunca o aceitou. Mostrava extrema violência em relação a ele. E o tempo foi passando, criança, jovem, se tornou um adulto. E o caso estava ficando sério, que como adulto ficou forte, marrudo e estava brabo todo dentro de casa. Há de ter uma agressão com o padrasto dele, que era um amigo meu. Que, inclusive, um homem de bem, um homem educado, um homem dedicado. Dedicou-se a esse menino com todas as forças da alma, mas nunca o aceitou. Foi quando eu vi na reunião, por outro médium amigo nosso, foi por mim não, um benfeitor que se afinizou com o nosso grupo da época, e esse benfeitor veio contar a história. Olha, o que nosso irmão está passando reside na Espanha Antiga, na cidade de Granada, em 1899. Ele fora Castilho Gonzales. E a esposa dele atual fora Maria Dolores. No passado, ele era um toreador das touradas, festividades espanholas, né? Que fica espetando os touros, aquela coisa toda. E ele teve um romance com Maria Dolores, mas no meio surgiu um sedutor que assambarcou Maria Dolores, que era o sedutor era o enteado. E lá pelas tantas, Castilho soube e chamou para um duelo, era comum. E no duelo, ele com essas ferramentas de se combinar os touros, deu um golpe fatal e matou o rapaz. A linha do tempo passou, chegaram extremamente comprometidos no plano espiritual, o sedutor, o assassino e a Maria Dolores, a mulher pródiga, e reencarnaram no Brasil, no Rio Grande do Norte, ainda vou dizer aonde, mais precisamente no Vale do Ceará-Mirim, de Granada para Ceará-Mirim. Diga só. E formou esse contexto. Olha como é a criança, a reencarnação. E o benfeitor dizia que ele quitara a dívida da existência dele. Mas como assim? É simples. E ainda tem um detalhe. A mulher atual dele, que fora Maria Dolores, se separou dele. Tomou o partido do menino, do filho, partido mais ou menos igual como tomara do passado em relação ao sedutor. E mesmo ele sofrendo uma separação, sofrendo o repúdio da esposa, sofrendo o repúdio do enteado que o odiava, ele quitou. Ele quitou sua dívida. Por quê? Porque ele amara. Ele se modificara. Ele correra atrás. Fizera todo o bem possível. Entendeu? Aí eu falo e concluo. A gente não precisa do amor de nossos inimigos para nós termos a redenção. Porque se a gente depender do amor dos nossos inimigos para nós crescermos, eles podem optar em não nos amar. Então a gente não cresce. Depende de nós. Então se ele não perdoa agora, problema dele. Mas viu agora o que é a complexidade de uma infância? Que a paz de Jesus esteja com todos. E eu vou passar para o nosso irmão Luiz, se alguém quiser perguntar, complementar, abordar, viu? Fiquem à vontade, não tem problema. Naquele seu primeiro caso que você citou aí, né, que o veio para resgatar e ele ficou somente com a condição, se o Espírito fosse mais evoluído, poderia vir a si mesmo perdoando ele? Nesse último caso que eu contei agora? No primeiro caso que você contou, que espoliou os bens do outro lá. Pode sim, com certeza, depende do espírito. Pode sim, com certeza. Olha, a questão do perdão, ela é muito interessante.
Porque o perdão é um processo, mas o espírito, quando tem uma verve já de evolução, ele perdoa automaticamente. Ele diz assim, o perdão é o esquecimento das ofensas. Mas como esquecimento que você se lembra, criatura? Mas o esquecimento das ofensas é uma licença poética, quer dizer que você superou as mesmas. Entendeu como é que é? Superou as mesmas. Eu tinha uma pessoa que eu confesso no passado, da minha família, que ela, quando era criança, ela chutou o balde comigo. Ela me humilhou, me esperneou. Ela fez tudo o que podia fazer de errado comigo. E quando foi na idade de adulta, ela teve um surto psicótico. Quem foi internar? Eu. Quem foi cuidar na internação? Eu. Eu não estou falando isso para questão de superioridade, não, porque eu passei simplesmente quase 20 anos para conseguir perdoar, de tamanha agressividade que a criatura me abordara na infância e na juventude. De coisas horríveis que fez. Mas quem foi atrás foi. E no final de tudo, não é que eu me senti superior, eu me senti extremamente leve. E engraçado, quando eu perdoei, os espíritos se manifestaram. Vieram na reunião, se manifestaram. E aí, meu irmão, como te sentes? Mais leve agora? Ele não pode mais te abordar de maneira alguma e de jeito nenhum, porque o laço, ó, foi cortado. Você já era espírita? Porque passar 20 anos para perdoar uma pessoa, você já era espírita? Sou espírita e ainda vou dizer um negócio para a senhora, eu tenho extrema dificuldade de perdoar. Porque, além de tudo, o perdão é um ato nobre, né? É um ato nobre, mas nem todos nós conseguimos, eu sou um deles. A condição de ser espírita não significa ser superior. Entendeu? E isso eu tenho que deixar extremamente nítido. Porque quando eu entrar no plano espiritual, uma das coisas que eu não posso ter é a hipocrisia. Aqui eu admito uma face material e física. Eu tenho dificuldade de perdoar. Por quê? Porque eu ainda tenho essa limitação. Não, agora eu já tenho um avanço. Eu não desejo mal, eu não quero que a pessoa literalmente se dane, ou eu fico alimentando que a pessoa caia em desgraça. Mas eu guardo ainda dentro de mim, eu não posso negar. Mágoa, que ela vai sendo diluída ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo aqui claro para a senhora. Recentemente, alguns anos atrás, eu e minha esposa ajudamos um casal de outra orientação religiosa. Alugamos um prédio nosso, demos o prédio para a pessoa. A pessoa era um líder religioso de determinada religião, do eixo evangélico. Nós damos o ponto, a minha esposa deu a cartela. O filho dele, quando não conseguia, eles não conseguiam pegar, eu ia pegar o filho deles na escola. Ele um dia, de veneta, porque era um advogado de grande conhecimento, eu cometi o erro de fazer um contrato meia-sola, não cometo mais esse erro. Nós estamos no mundo de expiação de provas. Nós temos que ser vigilantes como uma serpente e simples como uma pomba. Amar sim, mas não faz. E ele pegou esse contrato num dia de uma raiva que ele teve lá. Ele sentou dentro da loja que eu aluguei para ele lá com minha esposa, que eu dei a loja, e ele me trucidou, me esmagou e disse que ia dar uma cadeia em mim. Eu estava com o contrato, só fiz me levantar e sair em silêncio. Ele ficou tão perturbado com a acusação que ele fez comigo e da minha não reação, que esse homem se desorientou. Entendeu? Esse homem se desorientou e depois as pessoas que conhecem ele dizem que ele estava perturbado porque agora ele pensava que eu que estava com raiva dele. Em pouco tempo depois, ele se envolveu num escândalo sexual, viajou lá para a banda do sul do país. Quis o mal? Não quis. Desejo que a família dele se ferre? Não desejo. Mas se eu disser para a senhora que eu ainda não tenho um ponto de mágoa dentro de mim, eu estaria extremamente mentiroso. Porque na época que ele fez isso comigo, eu tinha um padrão de vida e eu abri a minha geladeira e não tinha praticamente nada para comer, e eu com a filha de 5, 4, 3 anos perto de mim. Porque eu tenho muitas obrigações. E graças a Deus, recuperei, fui indo atrás, fui conquistando de novo as coisas. Não sou rico, sou mediano para baixo, minha vida, a gente tem tudo organizado. Mas na época, ele, com filho, 2 filhos, ele fez essa coisa comigo
E porque eu vi a época, a necessidade da minha filha, eu ainda confesso para a senhora. Eu ainda tenho uma ponta de mágoa dentro de mim, sim. Pode dizer. Então, tem um ditado profético que diz: então tá igual a caju. Isso. O caju pode ser bom que como for, mas deixa o ranço. Deixa. Você ainda tem esse ranço. Tenho sim. E ainda vou dizer uma coisa para a senhora. Esse ranço está sendo diminuído com o tempo. Porque eu não alimento. Eu luto contra esse ranço. Mas eu já vi nos cantos. Quando eu vejo, eu queria dizer para a senhora, dentro do sangue ainda tem muita testosterona. É complicado. Viu? Mas o importante é que eu não quero mal e tudo. Ainda dói, né? Dói, e muito. Pela questão da minha filha. É. Dói. Entendeu? E eu não posso mentir. Então eu estaria sendo hipócrita. Mais alguma pergunta? Pois não? A questão do perdão e o esquecimento. Certo. A gente sabe que perdoar não é fácil, dependendo também do que causou o dano. Né? Não é uma coisa fácil, você não perdoe. Mas se você tentar esquecer aquele dano, é um passo, é importante para se chegar ao dia esse perdão. Mas a gente talvez esqueça isso numa próxima reencarnação no esquecimento do passado. Mas eu tenho um problema seríssimo. Eu sou diagnosticado em alguns pontos como supermemória. E eu queria dizer para a senhora que eu me lembro de lances com 3 anos de idade. Eu lembro de situações, momentos. Não estou dizendo que eu sou um superdotado, mas eu tenho uma grande facilidade de lembrar das coisas. Entendeu como é que é? De lembrar com detalhes, com minúcias. A pessoa conversa comigo, eu vejo um colega meu de 30 anos atrás, fulano é da guarda, o que você me disse há 30 anos? A pessoa, o que é que eu disse há 30 anos atrás? Você me disse tal frase dessa maneira, naquele tal, você estava vestindo roupa tal, nós estávamos em tal lugar. É muito complicado. Mas eu acho que o esquecimento das ofensas quer dizer, você superou as ofensas. E quando você supera, você já não lembra tanto delas. Entendeu? Mas isso é um passo muito profundo para todos nós. Diante desse fato aí, eu sugiro a Renan preparar uma palestra sobre o perdão e a mágoa. Porque eles estão de mão dada, não é isso? Isso. Então vamos fechar nossos olhos, acalmar o